Oi, pessoal. Bem-vindos ao Deep Dive Intelligence Brief com Daniel Davis, onde a gente traz o melhor do que aprendemos nessa semana e as coisas mais importantes que aconteceram durante a noite. Tem muita coisa acontecendo agora. O presidente Trump deveria estar indo para o casamento do filho dele, deveria estar indo para a Flórida. E aí, de repente, cenas dramáticas. A comitiva voltando às pressas para a capital, entrando na Casa Branca, e todo mundo pensando, cara, a guerra vai começar hoje à noite. Aí depois vem a notícia. Não, na verdade não vai começar. Mas ainda tem negociações. O presidente Trump quer dar mais tempo para essas negociações. E, ao mesmo tempo, uma enxurrada de movimentações no Oriente Médio. Tudo isso acontecendo só nas últimas horas. Agora, esquece as últimas 24 horas ou a noite passada. As coisas estão acontecendo até esta manhã, enquanto a gente se prepara para o programa aqui. Então deixa eu tentar te atualizar sobre onde estamos. Tem muita conversa, muita gente dizendo que há negociações em andamento, mas eu não acredito em nada disso. Acho que tem muita gente falando, para deixar claro, mas não acho que exista nenhuma negociação de verdade acontecendo. O que eu vejo é gente falando uma por cima da outra, de um lado e do outro, cada um torcendo para que o outro faça o que quer, mas sem nenhuma negociação real. E só para deixar bem claro, uma negociação significa que você dá alguma coisa para receber outra. Os dois lados têm que estar dispostos a fazer isso, não só um. Os dois lados. E se os dois lados não estiverem dispostos, então não há negociação. E neste momento, parece que nenhum dos dois quer ceder muito. A gente vai ver alguns detalhes disso ao longo da conversa. Primeiro, vamos dar uma olhada em algo que o presidente Trump disse quando ele fala um pouco sobre o Irã, também dentro do contexto da Venezuela. Mas eu quero que você preste atenção no que está por trás disso, no subtexto. Porque esse tema, infelizmente, vai aparecer várias vezes ao longo de todo o programa. Não dá para ter negociação se não existir, pelo menos, algum nível de confiança de que o outro lado vai cumprir o que for combinado. Você não precisa gostar deles. Isso nem precisa entrar na conta. Vocês podem até se odiar, mas é preciso ter um mínimo de confiança de que cada lado vai cumprir o que for combinado. Pense, por exemplo, no Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Acredite, havia uma quantidade enorme de rancor e ódio entre as partes envolvidas, mas ainda assim, eles se reuniram para fechar um acordo. Claro, foi um acordo ruim, que acabou lançando as bases 25 anos depois, para a Segunda Guerra Mundial. O ponto é que, mesmo entre pessoas que não se suportavam, para acabar com aquela guerra, existia pelo menos um certo nível de confiança de que fariam o que prometeram. E por um bom tempo, de fato fizeram. Enquanto não se chega a esse ponto, não há negociação possível. E o que sobra, nesse caso, é a probabilidade de tudo acabar voltando para a guerra. Essa é a questão principal aqui no começo. Mas, sobre o tema da confiança, um dos motivos pelos quais o lado iraniano não confia na gente é que já falamos tantas vezes sobre tudo o que dissemos, sobre negociações que estavam acontecendo e depois a gente ataca e tudo mais. Mas mesmo nas coisas mais básicas, nas verdades mais elementares, não há verdade por trás delas. E se dá para ver que você não consegue dizer a verdade sobre nada, por que as pessoas acreditariam em qualquer palavra que sai da sua boca, sobre qualquer assunto? Um exemplo disso. O presidente Trump, ontem à noite, acho que foi ontem, estava falando para uma plateia e se gabando de que, aliás, tudo isso que vocês ouviram sobre quanto estamos gastando nessa guerra, na verdade a gente tem uma conta bancária extra e outra pessoa é quem está pagando a conta. E, aliás, como a gente saiu na Venezuela? Nada mal, né? É por isso que eu disse não. Sabe, a gente tirou tanto petróleo da Venezuela que pagamos o custo da guerra umas 25 vezes. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Pois é uma via de mão única.
É uma via de mão única. Agora, só olhando de fora, quem é que vai querer ouvir isso? Que você entrou num país e roubou o petróleo deles e ainda quer negociar com outro país, achando que vão acreditar em você. Mas mais importante do que isso, a gente viu que havia um projeto no Congresso de cerca de 200 bilhões de dólares para bancar toda essa guerra. 200 bilhões foi o que ele disse. Eu acho que até as primeiras fases da guerra, a média já passava de $1 bilhão por dia. Acho que 29 bilhões foi o que eu ouvi, o que já tinha custado até aquele momento. E claro, o relógio não para, porque todas essas forças continuam mobilizadas. Então veja, pode escolher 29 bilhões ou 200 bilhões, que era o que a gente estava pedindo ao Congresso, e por aí vai. Mas quando você olha para o nosso chefe de energia, né? Ele disse, isso foi lá em fevereiro, até aquele momento, ele tinha declarado que os Estados Unidos tinham recebido 1 bilhão, um só, do petróleo venezuelano, e que esperava chegar a 5 bilhões nos 3 meses seguintes. Então seria fevereiro, março, abril, maio, ou seja, mais ou menos agora. Se tudo que ele disse for verdade, e geralmente é, mas vamos dar o benefício da dúvida, isso daria 6 bilhões, não 29, não 200, 6. E isso significaria que a gente estaria literalmente pegando cada dólar da venda do petróleo venezuelano, guardando e depois colocando no Tesouro Nacional para pagar essa guerra aqui. E não há nenhuma evidência de que isso esteja acontecendo. Na verdade, o que a gente disse é que estamos num acordo de cooperação e eles recebem uma parte disso por pura generosidade, pela bondade do nosso coração. A gente permite que eles fiquem com um pouco do dinheiro do próprio recurso deles, que de outra forma estaríamos roubando. Eu não sei como esses números estão sendo calculados. Ele não apresentou nenhum. Mas mesmo pelo que a gente já sabe, não há verdade no que ele diz. Então, todas aquelas pessoas que você viu naquela sala, todo o público dele, estavam aplaudindo e vibrando. Foi ótimo. Foi maravilhoso. A gente acredita em cada palavra que você diz. Mas isso não importa. O que eles acreditam não faz diferença em relação à guerra. Agora, ele vai mentir para eles o tempo todo, porque o verdadeiro alvo do principal engano do presidente Trump sempre foram os próprios seguidores dele. As pessoas que mais confiam nele, justamente as que são mais prejudicadas. Essa é só uma das verdades cruéis que um dia vão se revelar, que um dia vão se tornar evidentes. Ele vai pagar por isso. Porque quando as pessoas, especialmente os apoiadores mais fiéis, perceberem que foram enganadas o tempo todo, que estavam sendo feitos de bobos por ele, pela pessoa a quem deram todo esse apoio, esse vai ser um dia muito difícil para o presidente Trump. Porque quando isso desabar, vai ser como um penhasco. Eles vão simplesmente cair e não vai ter volta. Mas ainda não chegamos lá. Isso ainda está acontecendo. Bom, outro caso curioso é o do Marco Rubio. Não tenho certeza se foi ontem à noite ou hoje, mas ele fez alguns comentários. E ouça isso primeiro. Ele vai falar sobre algo que, segundo ele, a gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a pensar no que fazer se daqui a algumas semanas o Irã decidir. Não nos importamos. Vamos manter o estreito fechado? Vamos afundar qualquer navio que não nos obedeça ou não nos pague. Nesse caso, alguém vai ter que agir. Eles não vão simplesmente reabrir o estreito por vontade própria. Eu sei que já existe um plano para o que fazer se os tiros pararem, mas a gente precisa de um plano B, caso alguém esteja atirando. Como é que você reabre o estreito nessa situação? Do que você está falando? Hoje é. Que dia é hoje? É 23 de maio. Essa guerra começou no dia 28 de fevereiro. E agora, hoje, você quer começar a pensar no que fazer se a gente não conseguir abrir o Estreito de Hormuz? Quer dizer, o que é que alguém pode entender disso? Você tem uma das 3 posições mais altas. Nesses 2 vídeos, aparecem o número 1 e pelo menos o número 3, talvez até o número 2, nos Estados Unidos da América. O secretário de Estado e o presidente dos Estados Unidos. E ele está dizendo, a gente precisa pensar num plano B.
Como é possível não ter um plano B, C e D a essa altura? Já devia ter no mínimo um plano A, B e C antes de tudo começar. Antes de lançar o primeiro míssil, antes de mandar o primeiro navio para combate, antes de colocar o primeiro avião no ar. Você devia ter dito algo como, tudo bem, é assim que a gente espera que as coisas aconteçam. Mas, se der errado, aqui estão as 2 ou 3 ações que vamos tomar depois disso. Se der certo, se for melhor do que o esperado, então temos algumas alternativas. Algumas coisas que podemos fazer para acelerar rapidamente, para garantir que tenhamos recursos. Porque, se der muito certo, eu preciso ter recursos prontos para aproveitar essa oportunidade. Se der errado, eu preciso ter recursos para reduzir os danos. E a gente precisa ter um plano. Tudo isso tem que estar definido antes de disparar o primeiro míssil. Ou pelo menos deveria, se houver o mínimo de bom senso e maturidade. E aí a pergunta é, será que existe isso em algum nível dentro desse governo? E aí já no 3º ou 4º mês dessa guerra, o secretário de Estado vem e diz, a gente precisa encontrar uma saída. E se eles continuarem fazendo o que vem fazendo desde o primeiro dia, é preciso ter um plano B. Então, enquanto tentam negociar o fim da guerra, pelo menos oficialmente, também estão tentando montar esse plano B. Agora, teve muita conversa sobre o que aconteceu no sábado, acho que foi de sexta para sábado, desculpa, de quinta à noite para sexta. E isso acabou levando ao sábado aqui. A imprensa ocidental falou muito sobre isso, especialmente no X e em várias outras redes sociais, dizendo que estávamos quase lá, que quase tínhamos um acordo, que tudo estava muito perto. A gente está só tentando finalizar as coisas. Talvez isso acabe sendo uma negociação de fim de guerra e aí vai abrir espaço para uns 30 dias de discussões sobre todos os detalhes. Mas seria realmente um acordo completo de fim de guerra e por aí vai. Só que isso também não era verdade. Era tudo mentira. Já é tipo a 7ª, 8ª, talvez até a 10ª vez que algo assim acontece. Eu vou te dizer com certeza o que foi aquilo, mas com base em evidências. Foi mais uma tentativa de manipular os mercados para fazer numa sexta-feira a bolsa subir e o preço do petróleo cair. E as 2 coisas aconteceram. Então alguém, de acordo com os relatórios que eu vi, de novo ganhou muito dinheiro com isso. Não havia nenhuma verdade em nada disso. Então, de novo, alguém com conexões diretas com o próprio presidente Trump, porque essas pessoas sabem quando ele vai fazer anúncios e sabem quando os vazamentos vão ser entregues para os de sempre. CBS News, Axios, Bloomberg, Fox News, claro. Todos eles recebem essas informações. Eles continuam publicando, e isso tem o efeito esperado nos mercados. As ações sobem ou caem, dependendo do caso. E alguém já sabe o que vem pela frente e faz contratos no mercado para lucrar, seja qual for o movimento. Mas, na verdade, não havia nenhuma negociação acontecendo. Olha, não dá para ter uma negociação de fim de guerra só mandando recados de um lado para o outro por intermediários. Tudo isso que está acontecendo, e aliás, está acontecendo mesmo, há comunicações por intermediários entre os Estados Unidos e o Irã, serve para preparar as negociações de verdade. É preciso chegar a um ponto em que se diga, ok, pelo menos estamos na mesma direção. Aí sim, vamos sentar juntos. Não dá para chegar a uma negociação de fim de guerra sem ter as pessoas principais ali, na mesa, como o secretário de Estado, ou alguém em nível de vice-presidente, alguém desse nível. A gente nem chegou a esse ponto ainda, então ninguém deveria acreditar nessas conversas. Mas é o mundo em que a gente vive hoje. Pessoas que têm centenas de milhões para investir nesses contratos conseguem ganhar bilhões de dólares. É assim que as coisas estão. As pessoas dizem, estamos investigando isso, mas nada acontece e as negociações continuam. Eu já falei isso antes, e esse é só mais um exemplo. A gente basicamente virou um país que não é mais governado pelo Estado de Direito. Então, seja em relação ao direito internacional, à Constituição ou a leis financeiras como essa, ninguém se importa.
porque todos os instrumentos de poder estão nas mãos de Deus e dos amigos mais próximos dele, que se beneficiam disso. Eles não vão se investigar. É isso que temos hoje. Agora, isso é o que acontece dentro do país, e é algo com que a gente precisa se preocupar. Mas como isso afeta o que está acontecendo no cenário internacional? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas, só de ontem à noite e de hoje de manhã. Ontem, o marechal de campo do Paquistão, Asim Munir, se reuniu com Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Esse encontro se estendeu até tarde da noite. Os dois lados trocaram opiniões sobre os esforços e iniciativas diplomáticas mais recentes para evitar a escalada das tensões e encerrar a guerra imposta pelos Estados Unidos. E aí, hoje de manhã, tivemos outro encontro. Segundo a mídia estatal, o principal negociador do Irã, Ghalibaf, se reuniu novamente com o chefe do exército paquistanês, Munir. Então, eles estão divulgando isso, estão conversando bastante por lá. Depois dessa conversa, tivemos Ghalibaf e isso foi, deixa eu ver, às 7h28. Então faz pouco mais de 1h30, desde o momento em que estamos gravando o programa aqui. Ghalibaf alerta Trump. Nós não vamos abrir mão dos direitos da nossa nação e do nosso país, especialmente com um partido que não tem nenhuma honestidade e em quem não dá para confiar. Lá vem essa palavra de novo. Nossas forças armadas se reconstruíram durante o cessar-fogo. Se Trump, de forma insensata, reiniciar a guerra, ela vai ser muito mais devastadora e amarga para os Estados Unidos do que foi no primeiro dia do conflito. Agora, nos últimos dias, surgiram outros relatos dizendo que o lado iraniano afirmou: olha, nós não só vamos voltar ao que fazíamos antes, e isso já foi confirmado pela mídia ocidental, que os mísseis e drones lançados pelo Irã, em muitos casos, tiveram precisão cirúrgica. Mas quantos deles foram realmente interceptados e derrubados ainda é motivo de debate. Mas o que não está em debate é que, seja qual for a porcentagem que passou, ela acertou o alvo. E é um alvo crítico. Isso teria consequências muito duras para a gente. Seria caro para nós. Agora eles estão dizendo que, se a gente voltar a agir, vão ampliar a lista de alvos. Não só no Golfo, mas, segundo eles, além do Oriente Médio. E aí fica aberto à interpretação o que exatamente isso quer dizer, porque eles não foram muito específicos. Na verdade, não foram específicos de propósito. Estão basicamente dizendo: olha, vamos atingir outros países, vamos atingir outros alvos nos mesmos países. E eles tiveram bastante tempo para montar uma nova lista de alvos. Coisas que não atacaram da primeira vez, podem atacar da segunda. Olha, o nosso problema é o seguinte: se a gente quiser voltar e recomeçar a guerra, só existe um conjunto de alvos que ainda não atingimos da primeira vez. Eles estão enterrados dentro de uma montanha. Então, mesmo com o melhor dos nossos mísseis de longo alcance, os JASSM, os Tomahawk e até algumas dessas bombas capazes de perfurar bunkers, o efeito foi limitado em algumas dessas cidades subterrâneas de mísseis. Na maioria dos casos, não teve efeito nenhum. Só acertaram as encostas de granito, fizeram o teto tremer, levantaram um pouco de poeira das luminárias lá dentro, sem dúvida. Mas foi só isso. Se a gente voltar, tudo o que podemos fazer é lançar as mesmas munições contra os mesmos alvos, e o resultado vai ser o mesmo. Então, não temos muito para onde escalar, a menos que o presidente Trump esteja pensando em usar armas nucleares. E isso já é uma outra conversa que a gente vai ter. Mesmo assim, isso não destruiria o Irã, porque esses bunkers subterrâneos foram feitos para resistir a explosões nucleares. Então tem isso também. Mas do outro lado, o Irã tem muito espaço para ampliar a lista de alvos e pode causar uma dor muito maior para a gente. Tem também a questão dos cabos de internet submarinos que passam pelo Estreito de Hormuz. Se algo acontecer com eles, seria um desastre para a economia global, especialmente naquela região. Seria absolutamente devastador e levaria anos para se recuperar e consertar tudo isso. Eles estão dizendo: olha, isso também está em risco. Então o Irã ainda tem muitas cartas militares que pode jogar se a gente voltar à guerra.
A gente não pode simplesmente jogar a mesma carta que já não funcionou da primeira vez, pessoal. Seria absurdo, no mais alto grau, voltar atrás e tentar fazer o que já deu errado antes. É uma questão muito séria. As montanhas não podem ser penetradas com as nossas armas. E é lá que eles têm seus mísseis de longo alcance e as fábricas de drones. Tudo o que eles precisam para continuar executando todas essas operações está acontecendo lá. Claro que o nosso bloqueio está causando um grande impacto dentro do Irã. Está trazendo dificuldades sérias para a população. O desemprego está disparando. A moeda deles foi desvalorizada por causa das nossas ações. Então sim, eles estão sofrendo. E não é pouca coisa. Não é algo insignificante. Mas é algo que eles conseguem suportar, conseguem aguentar por muito tempo, e eles estão calculando que podem resistir a isso por mais tempo do que a gente. Porque apesar de as declarações do presidente Trump e de outras informações vazadas terem feito o preço cair um pouco, as reservas estratégicas de petróleo e todos esses outros tanques de armazenamento estão quase secando, ou simplesmente não tem mais. E aí vai faltar fisicamente o produto. E não dá para manter a economia funcionando se você não tem o petróleo de verdade. E a gente está chegando perto desse ponto. Acho que o lado iraniano já calculou isso e pensou: ei, cara, quer seguir por esse caminho? Quer ver quem desiste primeiro? A gente topa, porque a gente consegue sofrer mais do que vocês. Agora, saiu uma informação no Dropsat News, hoje de manhã, falando sobre o que o lado iraniano está disposto a discutir. Porque sim, eles estão dispostos a conversar. E há um motivo para isso. Todas essas conversas que eles estão tendo com o Paquistão, tentando abrir uma negociação, na verdade tem alguns termos definidos. Mas vamos ver quais são. Isso é o que foi divulgado até agora. O lado iraniano, na proposta que está sendo discutida com o Paquistão, apresenta dois caminhos. Primeiro, acabar com a guerra. O Irã quer uma declaração formal encerrando o conflito, o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos e a liberação dos ativos iranianos congelados, antes de começar qualquer negociação mais ampla sobre o programa nuclear. Em troca, o Irã reabriria provisoriamente o Estreito de Hormuz, suspenderia temporariamente as taxas de trânsito e permitiria que o tráfego marítimo voltasse a circular, enquanto um novo regime de governança para Hormuz fosse realmente finalizado. O Irã também está exigindo um mecanismo de compensação, financiado pelos Estados Unidos e por outros países envolvidos nos ataques ao Irã, para pagar pelos danos dentro do país, além do fim dos ataques israelenses no Líbano. Quase tudo isso aí são cláusulas envenenadas. É isso que o Irã realmente quer e o que eles dizem que estariam dispostos a encerrar a guerra se tudo isso acontecesse. E isso é só o primeiro ponto. Tem muita coisa aí dentro. Quer dizer, primeiro, uma declaração formal encerrando a guerra, e que os Estados Unidos teriam que acabar com o bloqueio e liberar os ativos iranianos congelados. E claro, para muita gente nos Estados Unidos, isso vai chamar a atenção. Segundo, aquele ponto ali é o mais tóxico, porque foi exatamente isso que criticaram no governo Obama, o fato de descongelar os ativos do Irã. Eles sempre descreviam aquilo como se estivessem mandando aviões cheios de dinheiro para Teherã. Mas não foi isso. Ninguém deu nada para eles, só liberaram o que já era deles. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo. Negociações nucleares depois que a guerra acabar ou assim que a guerra terminar. Foi aí que a gente começaria as negociações nucleares. Então eles suspenderiam o enriquecimento acima de 3,6% por 10 anos, diluiriam o urânio enriquecido a cerca de 20% sob supervisão dentro do Irã e se comprometeriam a não desenvolver uma arma nuclear, o que para eles é fácil. É algo que eles podem abrir mão sem problema. É o que dizem desde 2003. Agora, isso também tem armadilhas, porque o acordo diz que eles manteriam a capacidade de enriquecer, e mesmo assim, isso teria um prazo de apenas 10 anos. E claro, esse foi um dos pontos que o governo Trump criticou com tanta força no acordo nuclear do Obama,
o fato de ter um limite de 10 anos. Então isso também é uma armadilha. E em troca, o Irã quer, como se isso já não fosse ruim o bastante, o reconhecimento do seu direito de enriquecer urânio, direitos limitados de enriquecimento mantidos em um futuro acordo e o fim total das sanções. Fora isso, é um ótimo negócio. É isso que o lado iraniano está querendo. Então, quando eu disse lá no começo do programa que acho que olhando para tudo que está acontecendo, praticamente só resta um caminho. Na verdade, restam dois. Mesmo com tudo isso, ainda há dois caminhos. Um deles é aquele que eu vou continuar defendendo até que as bombas comecem a cair de novo. É o plano de simplesmente sair da mesa. Simplesmente ir embora. Declare vitória. Diga que todo esse estrago que o Trump adora listar, todas essas coisas que aconteceram, explosões, gente morta, aviões, navios, tudo isso, diga Operação Martelo da Meia-Noite. Pode colocar isso aí também. Mais uma conquista para você. A gente saiu dessa sim. A gente detonou tudo. Vai levar umas 2 décadas para eles responderem e se fizerem qualquer coisa de novo, a gente volta lá e bombardeia outra vez. Tanto faz. Diga o que quiser dizer. Essa é uma possibilidade. A outra é bombas lançadas. É isso, pessoal. Ou a gente se retira ou é bombas lançadas. Não tem outra opção. É por isso que eu venho dizendo repetidas vezes que não existe um caminho diplomático possível aqui. Porque veja, é isso que o lado iraniano está dizendo. Eu, inclusive, tive uma conversa hoje de manhã com o professor Morandi. Deixa eu ver se ele respondeu a minha última mensagem aqui. Professor Morandi, let me see if he replied to my last one here. And I asked him, I said, E eu perguntei para ele, o Irã está disposto a recuar em alguma coisa? Estão dispostos a ser flexíveis em algum ponto? E ele respondeu literalmente que os iranianos estão numa posição mais forte agora do que o Trump. Então eles não têm pressa para fechar um acordo. O pessoal do Trump está mostrando alguma flexibilidade, mas ainda está bem longe do suficiente. O Irã acredita que se houver guerra, ele leva vantagem. É um impasse. Eles acham que podem esperar mais tempo do que os Estados Unidos. O Irã não vai abrir mão de nenhum dos 10 pontos que definiu antes, que é basicamente a versão do que a gente acabou de mostrar aqui. Pode haver alguma flexibilidade em certos temas, por exemplo, sobre como cobrar taxas pelo Estreito de Hormuz sem precisar divulgar isso publicamente e assim por diante. Então, ele está dizendo que essa é a posição iraniana. Foi sobre isso que o Dr. Morandi, o professor Morandi, estava falando há poucos minutos, antes de entrarmos no ar. É isso que ele está dizendo. Então, com essa posição do Irã nas negociações, deixa eu te mostrar como os Estados Unidos veem aquelas armadilhas que eu mencionei antes. Esse é o Mark Dubowitz, da Fundação para a Defesa das Democracias. É uma organização bem linha dura e anti-Irã aqui nos Estados Unidos. Ele diz que essa proposta é uma piada de mau gosto. Nenhum presidente americano sério, especialmente o presidente Trump, aceitaria um acordo que fizesse o JCPOA parecer brilhante em comparação. O regime nunca esteve tão fraco, mas a arrogância dele só é superada pela falta de contato com a realidade. Agora, dá para se perguntar de quem ele estava falando nessa última frase, porque quando você fala de alguém cuja arrogância só é superada pela falta de noção da realidade, talvez valha a pena dar uma olhada no espelho, meu amigo. E sobre o outro comentário dele, sobre o acordo nuclear, esse novo acordo faria o JCPOA parecer brilhante em comparação. E nesse ponto específico, eu concordo com ele, porque o acordo que a gente tinha com o JCPOA era realmente muito melhor. Ele limitava o enriquecimento a 3,67%. Limitava também quanto eles podiam reprocessar e o que podiam fazer com o material reprocessado. Eles se desfizeram, se não me engano, de centenas de libras do material que tinham antes disso. Havia inspeções muito rigorosas e intrusivas para que a gente pudesse verificar tudo isso. E quando se descobria que eles não estavam cumprindo, a gente pressionava. Eles voltavam a cumprir. Tudo isso fazia parte do processo. Eles declararam que não queriam uma arma nuclear. Era perfeito.
era brilhante. Teria impedido que eles conseguissem uma arma nuclear. E mesmo com as cláusulas de expiração, é importante entender o seguinte: se a gente tivesse cumprido a nossa parte do que foi prometido, e o lado iraniano tivesse continuado fazendo o que disse que faria durante todo aquele período de 10 anos, em vez de o Trump ter saído do acordo em 2018, então, quando chegasse o fim de 2025 e fosse hora de renegociar, o acordo já teria sido renegociado. Não havia chance, quase impossível, de o Irã dizer: sabe de uma coisa, vamos simplesmente sair desse acordo. A gente ia deixar essas cláusulas de expiração seguirem o curso e agir imediatamente, porque as disposições do JCPOA previam o retorno automático das sanções. E tudo teria sido jogado de volta sobre eles. Então, todas aquelas sanções das quais eles já tinham se acostumado a viver, sem a fazer comércio, a ter uma boa economia, tudo isso teria voltado e teria destruído tudo. Ou seja, eles não teriam deixado isso acontecer, porque teriam uma motivação enorme para continuar cumprindo o acordo. É isso que gente como Mark Dubowitz, Lindsey Graham, Jack Keane, Keith Kellogg e Donald Trump, nenhum deles quer admitir. Na verdade, o Donald Trump mente descaradamente. Não tem outra palavra para isso. Sinto muito se isso magoa alguém, mas ele diz que o acordo nuclear, o JCPOA, era um caminho para a bomba. Isso é absurdo ao extremo. É uma mentira evidente. O acordo teria impedido isso. E agora, porque a gente saiu dele por causa dessas duas guerras que travamos em menos de um ano, estamos numa situação em que o melhor que podemos esperar é um acordo negociado que, na prática, seria uma rendição ao Irã. E não tem outro jeito de dizer isso. A gente precisa ser honesto. É exatamente isso que um fim negociado significaria. Seria uma rendição ao Irã. E é para isso que esses termos servem. E é por isso que eu digo que não há chance do Trump fazer isso. Não tem como disfarçar uma coisa dessas. A única alternativa é simplesmente se afastar e não aceitar nenhum dos termos deles. Então, se ele não vai buscar um acordo negociado, se não vai seguir a ideia de simplesmente sair e declarar vitória, o que sobra é retomar as operações de combate. E eu espero que ele não faça isso. É difícil para mim imaginar que ele faria. Agora, ainda sobre essa semana, o melhor do que aprendemos foi com o coronel Daniel Davis, que falou exatamente sobre esse assunto, sobre como isso poderia ser resolvido e, afinal, com quem é que a gente está conversando. Ele se colocou sinceramente numa situação muito difícil e pode culpar a própria boca grande por isso. Foi ele quem disse que eles têm que abrir mão do urânio enriquecido, que isso não pode continuar, que tem que abrir o Estreito de Hormuz. Pois bem, os iranianos foram bem claros nesse ponto. Eles não vão abrir o estreito só porque ele quer, e não vão abrir mão da soberania e da independência, entregando urânio enriquecido para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Então, para mim, é muito difícil levar a sério essa história de que estamos conversando com eles. Eu simplesmente não acredito nisso. Lá na Filadélfia, a gente tem uma palavra de 8 letras para isso. Mas eu prefiro não repetir aqui. Ele nunca me disse qual era essa palavra. Alguns de vocês que são da Filadélfia, ou têm amigos de lá, talvez saibam do que eu estou falando. Coloquem aí nos comentários, talvez vocês possam nos ensinar. Mas ele está certo com quem a gente está falando, afinal, porque parece que estamos falando com o Paquistão. Então, tem algumas negociações acontecendo por meio de intermediários, talvez pelo Catar e por outros que eu ouvi falar. Possivelmente até Omã. Não tenho certeza se isso é verdade ou não, são só alguns relatos. Mas com certeza estamos falando com alguém. Agora, como é que dá para falar em um esforço sério para acabar com uma guerra se você nem está conversando com o outro lado? Não tem nem cúpula marcada, nem conversa sobre isso. É óbvio que não dá para ter um fim negociado se você não está negociando com o seu oponente. Ficar mandando cartas e mensagens para lá e para cá dizendo que está quase, que o acordo está saindo, é uma bobagem. É só uma mentira para manipular o mercado.
Mas isso com certeza não vai conseguir acabar com uma guerra. Ainda mais quando a gente vê o que está acontecendo do lado iraniano. Eles estão conversando de forma bem agressiva com os paquistaneses. Adorariam ter um intermediário para fechar um acordo. Mas dá para ver que as condições que eles impõem, o que eles exigem, são muito, muito duras. Eles não estão cedendo em nada. E, de novo, tudo isso acontece num contexto em que eles estão sofrendo de verdade. O povo deles está sofrendo muito. Eu tenho lido bastante a agência oficial de notícias deles, acho que se chama ESNA. E eles publicam muita coisa em persa para o próprio povo, dizendo algo como: olha pessoal, a gente precisa se unir, temos que economizar tudo. A gente perdeu muita coisa, tudo isso. Então eles estão realmente tentando se aproximar deles. Há outros relatos, não da agência de notícias deles, mas de outras agências regionais. E muitos dizem a mesma coisa. As autoridades deles estão reprimindo com força, sendo muito duras com parte da população, pressionando bastante e dizendo algo como: olha, a gente precisa adotar essas medidas de austeridade porque vai ter que aguentar isso até o fim. As pessoas estão ficando irritadas com isso, o que é natural, é compreensível. Então não é um assunto simples para o lado iraniano. Mas como o professor Morandi me disse hoje de manhã, eles calculam que conseguem suportar essa situação por mais tempo do que nós. Porque o presidente Trump não pode simplesmente continuar empurrando isso com a barriga, já que as reservas estratégicas de petróleo estão acabando. E mesmo com as reservas estratégicas, ainda falta oferta física no sistema. E não dá para ter atividade econômica sem a quantidade necessária de energia, petróleo, gás, derivados. E claro, tem também o problema da comida, que a gente não fala há algum tempo. Isso também está piorando. Esses problemas se acumulam dia após dia. As coisas estão avançando assim. Esquece as eleições de meio de mandato. Isso é o menor dos problemas do presidente Trump. O que preocupa agora é se a economia vai começar a balançar de verdade e talvez até entrar mais fundo numa recessão ou até numa depressão, porque isso está em jogo. Se a gente não resolver isso logo, pode ser que já seja tarde demais. A verdade é que ninguém sabe. Só dá para saber quando as coisas realmente acontecem e se desenrolam. Mas os fundamentos que estão em jogo indicam que estamos em perigo sério. Cada dia de atraso piora a situação. O pior cenário seria voltar a questões militares, voltar para o conflito. Aí sim, a gente estaria em apuros de verdade. Mas esse nem é o único problema que temos que enfrentar. Eu até queria que fosse, porque já seria grande o bastante. Só que tem mais. Uma outra coisa que a gente ficou sabendo essa semana é que aquela outra guerra que já dura 4 anos e meio entre a Rússia e a Ucrânia também corre o risco de se expandir, como o Alastair Crooke explicou aqui. A confiança no chamado Artigo 5, aquela ideia de que a OTAN nunca seria atacada pela Rússia, porque a Rússia jamais ousaria fazer algo assim, está sendo usada como base para tentar contornar as defesas aéreas russas e aparecer direto no alvo, em São Petersburgo ou Moscou. E agora isso está avançando etapa por etapa e já está passando dos limites. Ao mesmo tempo, a gente ouve o tempo todo da Europa aquele mesmo refrão: guerra, 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 preparem-se para a guerra com a Rússia, preparem-se para a guerra. A liderança alemã chega a dizer que podemos ter uma guerra já em 2027. Que podemos ter uma guerra a qualquer momento com a Rússia. Mas se a gente olha em volta, dá para ver claramente que a Europa não tem capacidade para uma guerra com a Rússia. Não tem dinheiro para financiar uma guerra com a Rússia. Não tem tropas para isso. Então por que estão dizendo isso? Estão dizendo porque esperam provocar, por meio da Ucrânia e, digamos, usando esses estados bálticos, uma reação da Rússia contra países da OTAN. Action against NATO states. Então, quando a gente tinha aquele programa no ar, uma das coisas que eu perguntei para ele foi sobre aquela última parte, que era bem preocupante. Porque eu pensei, peraí, você acabou de descrever um cenário enorme, dizendo que a Europa não tem pessoal suficiente, não tem capacidade industrial,
não tem estoque de armas, não tem munição, não tem nada do que seria necessário para entrar numa guerra de qualquer tipo com a Rússia. E mesmo assim, eles estão tentando distorcer isso, tentando provocar a Rússia para que ela faça alguma coisa e assim gerar um conflito. E eu disse, ué, como assim? Isso não faz sentido. É ilógico, é irracional e dá para dizer até que é imoral. E ele respondeu, é porque eles querem trazer os Estados Unidos de volta para o jogo. Porque os Estados Unidos, o presidente Trump, está dizendo, olha, a gente vai tirar algumas tropas da Alemanha. Talvez tire todas, talvez abandone a OTAN. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente pode mandar tropas para a Polônia ou pode tirar de lá. Ele é bem vago sobre isso. Ele vive dizendo que a OTAN é um tigre de papel, que quer que todo mundo gaste mais dinheiro, enquanto ele vai gastar menos. Enfim, todas essas coisas. Se afastar da OTAN. E isso preocupa muita gente na Europa, especialmente as elites. Então o que eles dizem é algo como, olha, talvez se a gente fizer algo assim, possamos começar um conflito com a Rússia. Aí os Estados Unidos teriam que entrar, porque não faltam pessoas com uma postura mais agressiva lá, que desejam isso e ficam irritadas com o presidente Trump só por ele falar em tirar qualquer coisa da OTAN. Eles dizem, não, precisamos manter isso funcionando. A maioria dos russos é muito boa em fazer o papel de vilão, de urso, e um urso grande, perigoso, assustador, para manter o dinheiro circulando, especialmente nas questões militares, e para continuar aumentando esses orçamentos para 1,5 trilhão de dólares ou mais. Porque quando chega nesse ponto, os orçamentos militares nunca diminuem. As pessoas no poder não dizem, tá bom, já é o suficiente. Não. Eles só aumentam, a menos que alguém chegue e diga, certo, matter from reajuste em Gothield. E isso seria uma mudança radical. Nada disso está nem perto de acontecer. Então, se eles querem manter tudo isso funcionando, precisam de um bom inimigo. O que eles não podem ter é o seguinte, paz no Oriente Médio, paz na Europa. Aí a gente não precisaria de um orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares. Não precisaríamos de tanto dinheiro assim. Então poderíamos fazer um recomeço. Mas eles não podem permitir isso. Então precisam manter as guerras ativas. É isso que você precisa entender aqui. E por favor, se puder, volte e assista ao programa completo. É realmente fascinante. Acho que a gente tem uma versão disso publicada também na aba de vídeos. Vale muito a pena voltar lá e assistir. Mas é mais ou menos aí que estamos, e é por isso que toda essa situação é tão perigosa. Tem mais uma coisa que eu quero destacar, que a gente não conseguiu abordar essa semana, mas que também é importante. E volta de novo para esse tema que atravessa todo o episódio: a confiança. Dá para acreditar nas pessoas hoje em dia? Uma coisa é quando se trata de políticos. Políticos, quase por natureza, estão mentindo, distorcendo a verdade, sendo enganosos, não totalmente honestos, ou contando só uma parte da história e por aí vai. Isso é algo meio comum na história. Mas, pelo menos nos Estados Unidos, a gente sempre disse que os militares falam a verdade, que dá para confiar neles, porque a integridade deles não tem igual. Era assim que costumava ser. Agora eu vou mostrar duas coisas separadas aqui. São trechos um pouco mais longos do que o normal, mas você vai entender o motivo. Então, do almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central, que foi ao Congresso esta semana para prestar depoimento sobre a condução da guerra no Irã e responder a maioria das perguntas por lá. Bom, teve uma ou duas questões importantes que alguns membros do Congresso levantaram e disseram, olha, primeiro de tudo, e aquelas crianças iranianas que morreram no primeiro dia da guerra? A gente pelo menos assumiu a responsabilidade pelo que fez e pediu desculpas a eles? Almirante Cooper, o senhor mencionou nas suas observações iniciais o compromisso do seu comando em evitar danos a civis. Então tenho duas perguntas sobre isso.
Primeiro, já se passaram mais ou menos 80 dias desde a campanha inicial de bombardeios que atingiu a escola de meninas em Teherã, no Irã, e matou, se não me engano, mais de 150 alunas. Está bem claro o que aconteceu ali. Mas depois de 80 dias, ainda não assumimos a responsabilidade por esse ataque. Essa demora sem fim. Está sendo investigado, está sendo investigado, está sendo investigado. Continua. No passado, quando tivemos esse tipo de erro, ele foi reconhecido rapidamente, mesmo que uma investigação posterior fosse necessária para entender como evitar que se repetisse. Então o senhor pode, neste momento, reconhecer que esse erro aconteceu e que fomos responsáveis por ele. Foi algo que não queríamos fazer e que não queremos repetir. Deputado, só para reforçar, os Estados Unidos não miram deliberadamente em ninguém. Esse ponto está claro, ponto final. E o povo iraniano não é nosso inimigo. O IRGC é o adversário nesse caso. Eu ouvi isso na sua declaração inicial, almirante. Eu fiz uma pergunta bem específica e quero saber qual é a resposta. A investigação ainda está em andamento. Assim que for concluída, eu fico totalmente à disposição para ser o mais transparente possível. Nós não vamos assumir responsabilidade por algo que claramente fomos nós que fizemos. Então é uma investigação complexa. A escola fica dentro de uma base ativa de mísseis de cruzeiro da Guarda Revolucionária Iraniana. É mais complicado do que um ataque comum. Assim que concluirmos, eu me comprometo totalmente com a transparência, considerando o papel importante de supervisão que vocês têm e também os outros membros aqui presentes. Só para deixar claro, eu tenho um enorme respeito por você e um enorme respeito pelo Pentágono. Mas eu não confio nessa resposta. O que a gente tem visto do secretário de Defesa, com esse descaso em relação a qualquer tipo de regra de engajamento ou de proteção à vida de civis, deixa a gente desconfiado. Cara, a barra estava tão baixa. Aquele membro do Congresso deixou tudo tão fácil para ele simplesmente dizer sim. As nossas evidências, a nossa investigação inicial, mostram claramente que a gente identificou o prédio errado e que o atingimos, e que foi uma perda terrível de vidas. Nossos sentimentos vão para os pais dessas crianças, para os cônjuges e para os outros familiares dos professores que morreram. Foi uma tragédia horrível. E aí, se quisesse, podia até acrescentar algo tipo: como é que os iranianos têm coragem de colocar crianças no meio de um alvo militar? Algo assim, se quisesse. Mas o ponto é que ele disse, olha, tudo o que estavam pedindo, e de novo, a barra estava muito baixa, era reconhecer que erros foram cometidos e garantir que isso não vai acontecer de novo. Ele nem consegue fazer isso. Ele começa de novo com aquele papo de nós nunca atacamos civis. Ninguém perguntou isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu entendi. Não é o que vocês fazem. Não é o que vocês defendem. Mas não é essa a questão. Regras de engajamento. Tanto faz. O que eu quero saber é, a gente está pelo menos disposto a reconhecer responsabilidade. E ele não quis fazer isso. Agora imagina se alguém estivesse em guerra com a gente. Se o Irã estivesse em guerra com a gente, e digamos, num desses ataques a uma das nossas bases militares, em vez de atingir um radar de $1 bilhão, por exemplo, eles identificassem errado e acabassem atingindo uma escola de dependentes, matando um monte de crianças americanas. A gente vai aceitar isso? Tipo, é guerra, às vezes acontecem erros, é ruim, mas é guerra. A gente tinha, sim, uma base militar. E, aliás, isso é comum. Eu não sei se nesse caso específico, mas em muitas das bases onde servi no exterior, havia escolas. Tinha lugar para crianças, até creches, ficavam dentro da base. Então sempre foi possível imaginar que alguém pudesse fazer isso de propósito, ou confundir um prédio, ou algo assim, e acabar atingindo. Mas será que algum dia, e eu quero dizer, em qualquer circunstância, não importa qual, a gente diria, é lamentável que nossas crianças tenham sido mortas pelo inimigo, mas afinal, é guerra.
As soon as they do a thorough investigation. Mas sabe, assim que eles fizerem uma investigação completa e lá no futuro, quando vierem explicar pra gente o que aconteceu, aí vamos dizer, foi lamentável. Quer dizer, a gente não esperaria nem uma hora, meu amigo. Nem uma hora. A gente reagiria na hora, lançando alguma coisa de volta contra alguém, e já começaria toda uma campanha de propaganda para demonizar o outro lado, dizendo como eles são maus, perversos, que todos merecem ser destruídos. Não haveria justificativa, nenhuma explicação que eles pudessem dar. É isso que a gente diria. E agora que fomos nós que fizemos, a gente nem consegue ultrapassar o nível mais baixo possível e simplesmente dizer sim, foi um erro terrível. By saying, yes, it was a terrible mistake. We have never issued any kind of condolences to the A gente nunca apresentou nenhum tipo de condolência à família. Nada disso. Eu vi isso acontecer no Afeganistão. Houve várias vezes em que realmente cometemos erros legítimos e acabamos matando civis. E na época, assumimos a responsabilidade por isso. Em alguns casos, fizemos comunicados públicos. Chegamos a enviar almirantes a vilarejos onde pessoas foram mortas por engano, pessoas que achávamos que eram do Talibã, mas não eram. Fizemos isso naquela época. Mas, sob a liderança atual, não admitimos nada e fazemos de tudo. Agora, se esse tivesse sido o único trecho que eu te mostrasse daquela conversa, já seria ruim o bastante. Infelizmente, ficou um pouco pior. Unfortunately, it got a little bit worse. Você acha que é apropriado em alguma situação que alguém em uma posição de liderança, a expressão sem piedade, aos Bass descrever como estamos conduzindo nossas operações no Irã? Senhor, eu acho que é o que se espera de líderes militares. Nós seguimos a lei dos conflitos armados e as nossas responsabilidades constitucionais. E foi exatamente isso que fizemos. E você concorda que sem piedade não está de acordo com a lei? Eu concordo que é nossa responsabilidade constitucional seguir a lei. Sem piedade, está de acordo com a lei ou não? Eu concordo que seguimos a lei, senhor. Mas o senhor não vai entrar em detalhes sobre isso. Vai ter uma compreensão meio genérica da coisa, e depois vão fazer o que quiserem, sem prestar contas a ninguém. Olha, as pessoas erram. É uma guerra. Acontecem coisas. Eu entendo isso, tá? E não vou ser tão crítico quanto alguns são. Mas a arrogância do Pentágono e essa falta de disposição para reconhecer qualquer erro é exatamente o motivo de estarmos nesse buraco, sem saída. Alguém nesse comando precisa assumir as besteiras que são ditas e feitas, para que a gente tenha alguma confiança de que isso não vai continuar acontecendo. Again, the bar. De novo, a barra estava tão baixa. Me diga, sem piedade é contra a lei americana, contra a lei militar americana, contra o direito internacional, contra as leis de guerra. É só reconhecer que é e dizer que não vamos fazer isso. Era só isso que ele precisava dizer. Mas em vez disso, ele ficou repetindo, nós vamos seguir a lei, tá bom? E vai seguir a lei nesse caso? Nós vamos seguir a lei, certo? Dizer sem piedade é seguir a lei? Era só dizer não. Mas veja, ele não consegue. E eu vou te dizer por que ele não consegue. Porque ele é covarde. Não tem outra forma de dizer. Tem jeitos piores de falar, mas nenhum mais preciso. Ele tem medo do Pete Hegseth e tem medo do presidente Trump. E ele sabe, o almirante Cooper sabe que se respondesse sim a essa pergunta, com honestidade e integridade, e dissesse sim, uma ordem de sem piedade viola a lei americana, e nós não vamos seguir isso. Ele sabe que no segundo em que se levantar daquela cadeira, o telefone dele vai começar a tocar. Vai ser o Pete Hegseth na linha, descascando ele. Assim que ele voltar para o Pentágono, vai ter um encontro cara a cara. Ele pode até ser demitido naquela mesma tarde. Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim, não tem coragem de fazer o que é certo, algo tão simples, tão básico, que seria apenas reconhecer o que diz a lei americana, afirmar que está comprometido em cumpri-la e que não vai violá-la. Em vez disso, ele mente de novo, dizendo que vamos seguir as leis de guerra, quando não vai. Ele nem sequer tem coragem de dizer claramente o que a lei determina. E também não dá nenhuma garantia de que não vamos fazer isso. E claro, o secretário Hegseth também não vai. And of course, Secretary Hegseth won't either.
We've shown you that soundbite on our show. A gente já mostrou esse trecho no nosso programa antes, quando ele disse aquilo, sem piedade, sem trégua. Ele chega a dizer isso até nas orações às vezes. É tão bizarro e distorcido quanto pode ser. E é essa pessoa que está liderando o nosso país agora. E claro, tudo isso é protegido pelo presidente Trump. Então esse é o cenário atual. Não existe moralidade entre as nossas lideranças mais altas. Não há integridade, nem honra, nem honestidade, nem com o povo americano, nem com mais ninguém. Só no futuro, quando tudo isso tiver passado, é que as pessoas vão dizer: eu vou voltar e conseguir fazer entrevistas com centenas de pessoas que participaram. São pouquíssimos os casos em que a gente realmente entende toda a dimensão do que está acontecendo. Eu não sei. Eu tenho algumas fontes que têm acesso à Casa Branca e ao governo em alguns lugares, mas nada muito grande, sendo bem sincero. Na verdade, nem são tantas assim. Então tem muita coisa que eu não sei sobre o que está acontecendo. Mas o que a gente sabe, sem precisar de fonte nenhuma, é o que dá para ver em público. Há uma mudança enorme no que costumava ser o caráter, a honra e a moralidade dos Estados Unidos. Pelo menos como uma aspiração. Eu não sou ingênuo a ponto de achar que isso sempre foi verdade em todos os lugares. Mas muitos de nós, e eu estava lá, então posso dizer, havia muita gente de farda que realmente aspirava, tentava, buscava e agia para representar esses valores e torná-los reais. Integridade. Ser honesto. Estar aberto ao poder. Questionar o poder. Mas ser honesto sobre o que estamos fazendo e buscar fazer o que é certo, limitando o nosso próprio poder. Eu vi isso em combate, então eu sei, com certeza, que isso fazia parte do tecido do nosso país. Sempre fez. E eu sei que ainda faz, porque a gente tem alguns contatos, alguns amigos meus ainda têm contato com as nossas tropas hoje. E muitos deles, eu diria a grande maioria, ainda pensam assim. E sofrem com o que vem entre os líderes mais altos aqui. Mas há muita gente, no público em geral, que está aplaudindo esse tipo de coisa e que não se importa em não mostrar nenhuma compaixão. Eu já te mostrei aquela compilação antes. Depois que a gente derrubou ilegalmente o líder da Venezuela e roubou o petróleo deles, eles ficaram se gabando disso. Não existe lei, não existe direito internacional. É a lei da selva e nós somos o leão. E eles todos se gabaram disso. Esses são os políticos, esses são os apoiadores. Então esse é um problema que vai ser mais difícil de superar. Mas a gente precisa ser claro sobre qual é a natureza do problema agora. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar hoje. Isso aqui não é só um exercício acadêmico. Não é só não deveríamos ser assim, deveríamos ser assado. Existem consequências em agir desse jeito. Quando ninguém confia em você, ninguém vai te ouvir. Todo mundo do outro lado vai fazer o que puder para te prejudicar, coisas que normalmente não fariam, por medo de que você não tenha moral, não tenha base, não tenha valores, só ambição por poder. E que se tiver a chance, vai explorar todo mundo. Isso faz com que eles comecem a agir do mesmo jeito, para tentar conter isso, para limitar o poder, até por instinto de defesa. É aí que a gente está. E, especialmente nesse momento, eu temo, estamos gravando isso num sábado de manhã, eu temo que quando eu voltar para o estúdio e para minha base no domingo à noite, talvez a gente já esteja de novo em guerra aberta. Muitos sinais apontam para isso. Muita evidência sugere que sim. E como eu disse na abertura do programa, existem basicamente 3 caminhos possíveis, pelo menos na teoria. Negociar um acordo, desistir ou partir para bombardeio. Esquece a diplomacia, porque ela simplesmente não está acontecendo. A gente não está realmente engajado em nada disso. Então, ou a gente desiste, ou parte por bombardeio. E desistir parece cada vez menos provável agora. Adivinha o que sobra? É isso que me preocupa. Eu não sei como o Trump sai dessa sem acabar indo pro bombardeio. Espero te ver na segunda de manhã, direto do meu estúdio em Washington, D.C. Até lá. Back from my studio in Washington, D.C. See you then.